Fala investidores, beleza? O Lucas novamente aqui com vocês. Pessoal, nesse vídeo vamos falar sobre o último relatório gerencial do Fundo de Logística do BTLG11. Saiu alguns dias atrás esse novo relatório gerencial correspondente ao mês de março e vem com muitas informações, muitas novidades. Ele vai falar ali sobre algumas vendas que ele está realizando de alguns dos seus imóveis e também algumas compras que ele quer realizar. Então, se você é investidor do BTLG11 e pretende investir nele no futuro, é bom você ficar até o final do vídeo para ver como é que está o desempenho desse ativo. Sempre lembrando que o vídeo não é recomendação nem de compra nem de venda de nenhum ativo. Se lhe interessar, procure se aprofundar, leia o relatório gerencial para que você saiba no que você está investindo. E se o canal te ajuda de alguma maneira, já deixe seu like, que é uma maneira de você mostrar o seu apoio. Então vamos lá. Atualmente o BTLG11 está custando aqui R$ 102,40. Esse é o seu preço de hoje, dia 9/5. Seu dividend yield está aqui próximo aos 9% e ele já pagou aqui nos últimos 12 meses R$ 9,15 por cada cota. A sua cotação caiu bastante nesses últimos 30 dias. Pelo gráfico aqui podemos ver. Ele vinha aqui na faixa dos R$ 107 aproximadamente e agora está aqui na faixa dos R$ 102. Uma desvalorização um pouco superior aí a 4%. Então, apresentando um preço bastante interessante para se investir nele. Nessa aqui, a gente pode ver que seu preço justo seria aqui os R$ 99,65. Seu P sobre VP está de 1,03. Lembrando que P sobre VP sobre fundos imobiliários de tijolo serve como uma referência, porém nem sempre estão exatos. O seu patrimônio atual é de 4,3 bilhão de reais, fazendo com que ele seja o segundo maior fundo de logística, ficando atrás apenas do HGLG11. Atualmente ele tem um caixa aqui muito bom de 108 bilhão, lembrando que ele terminou de fazer uma nova emissão de cotas, conta aqui com um pouco mais de 316 mil cotistas, uma excelente liquidez média diária de 7 milhões, e seu último rendimento anunciado foi correspondente ao mês passado, mês de abril, e ele ainda não anunciou correspondente ao mês de maio. No mês anterior, ele pagou aqui 76 centavos por cada cota. E se pegarmos aqui o seu histórico, pelo menos dos últimos 5 anos, podemos ver como esse fundo ele vem evoluindo com respeito aos seus rendimentos, né? Cada ano, no acumulado, ele consegue aqui distribuir um rendimento melhor para os seus cotistas. Vamos aqui agora, pessoal, no seu último relatório gerencial, como eu falei, correspondente ao mês de março desse ano de 2024, e que vem trazendo algumas informações importantes. Primeiramente, atualmente ele conta aqui com 22 imóveis, a duração média dos seus contratos é de aproximadamente 4 anos, sua vacância financeira atualmente é de 2%. E somando todos os seus imóveis, ele tem uma área total aqui de 858 mil metros quadrados. Descendo mais um pouquinho aqui, ele fala aqui sobre a projeção de rendimentos que o fundo vai pagar até o primeiro semestre de 2024, no caso até o mês de junho de 2024, que é o próximo mês. Então ele estima aqui que esses rendimentos vão ficar entre os 74 centavos e os 78 centavos. Já no segundo semestre não sabemos, né? É muito provável que ele consiga aumentar um pouquinho mais, já que tem a questão aí dos reajustes. Ele mesmo menciona aqui que tem 2 ativos do fundo que foram renovados o contrato de aluguel e houve aqui um acréscimo de 28% no valor do aluguel se comparar com o valor anterior. Então mostra assim que a receita do fundo ele vai aumentar com esses novos reajustes que ocorreram. Então é um ponto bastante positivo. E outro ponto que pode contribuir para o aumento de rendimentos já no próximo semestre é com respeito a algumas vendas que ele vem realizando. Aqui no seu demonstrativo de resultados ele vai até mencionar sobre isso. Então, correspondente aqui ao mês de março, podemos ver que o fundo ele teve uma receita total de 19,1 milhões de reais. Mais embaixo aqui ele menciona que as suas despesas somaram o valor de 2,6 milhões de reais. Então, no final ele ficou com um resultado de 18,7 milhões. O que correspondeu aqui a 66 centavos por cada cota. Porém, como ele tinha um resultado ainda não distribuído, ele usou esse resultado que ele tinha para poder distribuir aqui 76 centavos por cada cota, que correspondeu a 21,6 milhões de reais. No mês anterior, no mês de fevereiro, ele tinha praticamente aqui 3 milhões de reais em caixa de resultado acumulado, o que correspondia a aproximadamente 11 centavos por cada cota. Então, ele usou esse valor para conseguir manter o seu patamar aqui de 76 centavos por cada cota. E ele permaneceu aqui com um valor pequeno, né, de 107 mil reais de resultado acumulado. E ele menciona aqui que ele tem como lucro projetado com as vendas que ele está realizando um valor de 83,7 milhões de reais, o que vai corresponder a R$ 1,94 por cada cota. Então, a partir do momento que ele finalizar essas vendas que ele vem realizando, então ele vai ter aí um baita resultado acumulado,
que ele vai distribuir aos seus cotistas. Então isso pode aumentar os rendimentos. Aqui ao lado, pessoal, vocês podem ver alguns dos principais inquilinos atualmente no BT-LG11 e aqueles responsáveis pelas maiores receitas. Se destaca aqui, nas 5 primeiras posições, o Açaí, que corresponde a 10% da receita do fundo, a Amazon, que corresponde a 7%, juntamente com a Ambev, tem também a Braskem, que corresponde a 6%, e a BRF, com 5%. Então essas são aqui as suas 5 principais empresas locatárias. E no total, pegando todas, ele tem aqui 63 inquilinos. Então ele é bem diversificado. Aqui ele menciona, pessoal, sobre a captação que ele realizou na sua 13ª emissão de cotas, conseguiu captar o valor aqui de 1,5 bilhão de reais. Dessa maneira, o seu patrimônio aumentou aqui para 4,3 bilhão de reais, vindo a ser agora o segundo maior fundo imobiliário do segmento de logística, ficando atrás apenas do HGLG11. E ele menciona aqui, com respeito à destinação dos seus recursos, ele menciona que tem 15 ativos que estão em fase de diligência avançada. Então, mostrando assim que o fundo ele tem interesse aqui em comprar 15 novos ativos imobiliários. Então, vamos ver se ele consegue realmente finalizar essa negociação, que seria muito positivo para o fundo, né? Já que agora ele tem 22 imóveis, com mais 15, ele passaria a ter 37 imóveis, ultrapassando assim o HGLG11 com respeito à quantidade de ativos que tem. Aqui, de um modo geral, podemos ter mais algumas informações sobre esse fundo, primeiramente com respeito ao vencimento dos seus contratos. A sua grande maioria vão vencer aqui a partir do ano de 2028 em diante, 47% dos seus contratos. Descendo mais um pouquinho, podemos ver o mês de reajuste. Então, nesse mês de maio, 13% dos seus contratos vão ter reajuste. Praticamente todos os meses, né, ocorre algum tipo de reajuste. Porém, o mês de agosto, o mês de fevereiro e o mês de maio, juntamente com o mês de março, são os meses que mais ocorre aí reajuste nos seus aluguéis. Por esse motivo, eu mencionei que seus rendimentos podem vir a subir um pouquinho no segundo semestre nesse ano de 2024. E aqui ao lado a gente pode notar o seguinte, com respeito à localização dos seus ativos. Um ponto interessante é que 89% da área bruta alocável desse fundo imobiliário estão localizados no estado de São Paulo. Então esse é um ponto bastante interessante. E sua segunda maior posição está aqui no estado de Minas Gerais, com 6% aproximadamente. Se descermos mais um pouquinho aqui, podemos ver o indexador usado para poder fazer o reajuste anual do seu aluguel. Em 90% é usado aqui o índice IPCA. Aqui também podemos ver o setor de atuação dos seus inquilinos. Se destaca aqui em especial o segmento de logística com 32%, o segmento de e-commerce com 17% e o segmento de varejo com 14%, mostrando assim que ele é bem diversificado. Podemos ver aqui também com respeito à tipologia dos seus contratos, né? 68% são contratos típicos, 32% contratos atípicos e aqui também podemos ver o tipo de imóveis que atualmente ele tem. Então, 93% dos ativos que atualmente o BTLG11 ele tem é voltado para o segmento de logística, 5% dos imóveis são industriais e 1% de varejo. Mais embaixo aqui, pessoal, podemos ver com respeito à sua vacância física atualmente. Então, ele calcula a porcentagem de espaço que está vago nos imóveis do fundo e atualmente está aqui de 2%, então uma alavancagem muito pequena. Então, esse é um ponto positivo desse ativo. Descendo mais um pouquinho aqui, podemos ver sobre a localização de alguns dos seus principais imóveis. Algo que eu sempre menciono que eu acho muito interessante desse fundo é que dos 22 ativos que atualmente ele tem, 11 deles estão localizados aqui muito próximo da capital São Paulo. Então estão muito bem localizados. Porém, 2 deles estão em processo de venda. Esse aqui, que está no número 5, BTLG11 SBC, que corresponde a 7% do fundo imobiliário, está em processo de venda. E tem esse outro aqui também, lá localizado na cidade de Guarulhos, que corresponde a 2% do fundo, que também está em processo de venda. Então, esse é positivo que o fundo ele vai conseguir vender no valor maior do que ele comprou lá no passado. Então, ele vai conseguir fazer um ganho de capital com respeito a essa venda e, ao mesmo tempo, ele está comprando novos imóveis. Então, o fundo tem conseguido fazer muito bem essa questão aí de compra e venda de ativos, trazendo, assim, uma maior receita para o fundo. E aqui, por último, pessoal, vocês podem ver todos os ativos que atualmente ele tem. Então, ele vai falar aqui sobre a localização desse ativo, o tamanho dele, se tem vacância, se não tem, e com respeito aos contratos. Se vocês repararem, a maioria dos ativos que ele tem são ativos novos. Então, isso é muito bom também
para o fundo que geralmente consegue aí pegar um valor agregado muito maior no decorrer do tempo. E mais embaixo aqui vocês podem ver os 3 ativos que estão em processo de venda. E para finalizar, vamos falar aqui sobre a alavancagem do fundo. Atualmente a sua alavancagem está aqui de 162 milhões de reais. Ele tem aqui 3 CRIs que atualmente ele está pagando, que soma-se esse valor total aí em dívida de 162 milhões de reais. Se compararmos com o fundo que tem aí um patrimônio de 4,8 bilhões de reais, então é uma alavancagem muito pequena, uma alavancagem muito controlada, e ele tem um caixa suficiente para poder cumprir com o seu compromisso aí de boa. Então é um fundo que não vai ter dificuldades com respeito à alavancagem. Então, sem dúvida nenhuma, o BTLG11 é sim uma boa opção para se investir. Porém, cabe você estudar, analisar, não vai sair investindo sem antes analisar o ativo, beleza? Deixa aí nos comentários se você investe no BTLG11 ou se pensa em investir nele futuramente. Pessoal, muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.